Olá, galera. Aqui é o professor Botígio, Carlos Henrique. Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar um pouquinho. Então, vamos fazer umas questõezinhas aí de PA, né? Então, aqui na questão 1, o R de 2018, ele fala assim, a sequência AN é definida do seguinte modo. Então, ele fala que o primeiro termo é 5 e fala que o AN mais 1 é o AN somado com 3. O que isso quer dizer? Isso daqui, na verdade, é a definição de PA. Um termo qualquer é o antecedente somado com 3. E a razão da minha PA é 3. Então, ele definiu aqui a PA através de uma fórmula de recorrência, tá? Então, um termo qualquer é o antecedente somado com 3. E ele pede a média aritmética dos 51 primeiros termos dessa sequência. Vamos lembrar só o que é uma média aritmética. Então, nós representamos com a barrinha aqui, x barra, isso daqui é x1 mais x2 mais x3 até xn dividido por n. Ou seja, se eu tenho 3 parcelas, eu somo as 3 e divido por 3. Se eu tenho 4 parcelas, eu somo as 4 e divido por 4. Se eu tenho n parcelas, eu somo e divido por n. Se eu tenho 51 termos, eu somo tudo e divido por 51. Então, como ele pediu a média aritmética dos 51 primeiros termos dessa sequência, eu tenho que fazer o quê? A1 mais A2 mais A3 até A51, somar tudo isso e dividir por 51. Beleza. Agora, isso daqui é a soma dos termos de uma PA. Como que é a soma dos termos de uma PA? SN é A1 mais AN vezes N sobre 2. Como aqui o primeiro termo é A1, o último termo é A51, a quantidade de termos é 51, isso sobre 2, dividido por 51. Então, a fração de cima multiplica o inverso da de baixo. O que vai acontecer? Esse 51 vai simplificar com esse 51 aqui. Então, na verdade, vai sobrar A1 mais A51 sobre 2. Então, olha só, nós já temos o A1. Nós vamos calcular o A51, somar aqui e dividir por 2. Mas vocês também podem transformar isso daqui no A26. Porque o A51 é o primeiro, desculpa, o A1 é o primeiro, o A51 é o último. A média aritmética dos extremos é o termo central. Isso é uma propriedade da progressão aritmética. Então, nós podemos dizer que esse cara aqui é o A26. Ó, 1 mais 51, 52, sobre 2, 26. Ele é a mesma coisa que o A26, tá bom? Ah, professor, não quero fazer assim, eu quero calcular o A51. Não tem problema. Você vem aqui e calcula o A51. O que é o A51? Pela fórmula do termo geral, o A51 é o A1 mais 51 menos 1, 50R, né? O A1 vale 5, que está aqui, olha, o A1 vale 5, e a razão da minha PA vale 3. Então, isso daqui, 50 vezes 3. Primeiro eu multiplico para depois somar, né? Então, 5 mais 150, ou seja, 155. Então, eu venho aqui, ó, A1 vale 5, o A51 vale 155, isso sobre 2, 160 sobre 2, isso vai dar 80, belezinha, né? Vamos a mais um. Gente, mais uma questão interessante da UERJ, tá? Então, um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia, o cara vai correr 6 km. Dias subsequentes, acréscimo de 2 km a corrida de cada dia imediatamente anterior. Perceberam que ele definiu aqui uma progressão aritmética? Olha o que o cara está fazendo. 6 no primeiro dia, no dia seguinte 2 a mais, 8, no dia seguinte 2 a mais do que esse, 10 e assim por diante. Até que no último dia de treino esse cara vai percorrer 42 quilômetros.
Então, ele definiu aí para a gente uma PA onde o primeiro termo é 6 e a razão é 2. Tá aqui, ó, acréscimos de 2 a cada dia imediatamente anterior, né? Então, ele foi somando 2 aqui. Mais 2 e assim por diante. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia em quilômetros, corresponde a... Então, o que ele está querendo aqui é o seguinte, ele quer 6 mais 8 mais 10 até 42. Então, somar os termos dessa PA. Então, nós vimos que a soma dos termos, né? Vou até repetir aqui mais uma vez para vocês. O que é o SN? É A1 mais AN vezes N sobre 2. O A1 eu sei que é 6. O AN é 42. Vezes a quantidade de termos sobre 2. Só que eu não sei quantos termos tem, mas eu posso descobrir. É só chegar aqui na minha fórmula do termo geral e fazer o seguinte, olha. Esse cara aqui é o A1. Esse cara aqui é o AN. Quando o último termo é o AN, esse N aqui é a quantidade de termos. Então, vamos aplicar a fórmula do termo geral. Ó. AN é A1 mais N menos 1, que multiplica R. No lugar desse AN, eu coloco 42. No lugar do A1, eu ponho 6. N menos 1, que multiplica 2. Agora é só distribuir. Então, 42 menos 6 é 36. Ali deu 2n menos 2. Ou seja, 2n é igual a 38. O n vale 19. Então, é só chegar aqui e colocar 19. Então, nós vamos agora fazer essa continha. Então, eu tenho 6 mais 42. Isso dá 48. Então, 48 vezes 19 sobre 2. Vamos simplificar aqui, ó. 48 por 2, aqui embaixo dá 1 e aqui é 24. Nós temos que fazer essa continha. 24 vezes 19. Quanto dá isso? Fazendo a continha, isso vai dar 456. Confiram, por favor. Que é a opção C. Cabe mais uma, né? Vamos lá. Gente, agora vamos para uma questão clássica em PA, que é o seguinte. Calcular a quantidade de múltiplos de um número entre dois números dados. Nesse caso aqui, ele quer a quantidade de múltiplos de 13 entre 100 e 200, ou seja, mais do que 100 e menos que 200, né? Então, vamos lá. Então, na letra A, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar qual é o múltiplo de 13 mais próximo de 100, tá? Então, 100 dividido por 13. Será que a divisão é exata? Será que 100 é múltiplo de 13? Não, né? Então, vamos lá. Isso daqui vai dar 7. 7 vezes 3, 21, foram 2. 7 e 2, 9. Então, isso daqui é 91. Então, aqui vai dar 9, né? Então, o 91, ele é menor do que 100. Eu preciso de um número que seja maior do que 100. Então, o que que nós vamos ter que fazer? Se aqui o 7 foi pouco, nós vamos passar isso para 8. Então, olha, 13 vezes 8. Isso daqui dá quanto? 24, foram 2, 8, 10. Então, o primeiro múltiplo de 13 que eu tenho, ele é o 104. Esse número aqui, na verdade, ele é o quê? 13 vezes 8. O próximo múltiplo de 13 é só somar 13. Então, ele vai ser 117. O próximo é 130 e assim vai embora, até chegar ao último, que tem que ser menor que 200, o mais próximo possível de 200. O aluno, de repente, não entendeu o que eu fiz aqui. Então, olha só, como eu falei, 7 vezes 13, ele deu quanto? Ele deu 91.
Ele é próximo de 100, mas ele é menor do que 100. Eu quero entre 100 e 200, então tem que estar um pouco à frente do 100. Então, se 13 vezes 7 é menor, eu vou para o próximo. 13 vezes 8, que é 104. Ou vocês podem pensar o seguinte, como aqui é 13, é só acrescentar 4 unidades aqui, ó, para chegar a 13. Então, 100 com 4 dá 104. Agora, nós vamos para o último. Eu vou pegar o 200 e vou dividir também por 13. Então, ó, 20 por 13 deu 1. 13 para chegar a 20 dá 7. Baixei aqui o 0. 70. Aí aqui vai ser 15. 15 vezes 13, 65. Para 70 vai dar 5. Então, como vocês podem ver aqui, 13 vezes 15 é muito próximo de 200. Vai sobrar um resto 5. Isso quer dizer que esse cara, 15 vezes 13, ele é 195. Ou seja, para chegar a 200, resta 5. Esse cara é o 195. Então, como vocês podem ver, ele está muito próximo de 200 e abaixo de 200. Se eu jogar 13 aqui, vai passar de 200, não me interessa. Então, esse cara aqui é o 13 vezes 15, tá? Como vocês podem ver, essa sequência aqui, ela é uma progressão aritmética. Ela é uma progressão aritmética de razão 13. Então, para saber quantos termos tem aqui, ou seja, quantos múltiplos de 13 tem ali, é só jogar no termo geral. Então, ó, o AN, ele é A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O AN aqui é o 195. O A1 vale 104, mais N menos 1, que multiplica a razão, que é 13. 195 menos 104, isso vai dar 91. Distribui aqui, ó, 13N menos 13. 91 com 13 é 104. Se 13N é 104, quem é N? 104 dividido por 13, que é 8. Então, quantos múltiplos de 13 há entre 100 e 200? A resposta aqui, 8 múltiplos de 13. Uma outra maneira de calcularmos isso daí rapidamente é usar o raciocínio que eu deixei indicado aqui, olha. Esse daqui é 13 vezes 8. Esse cara aqui, ele é 13 vezes 9. Esse cara aqui é 13 vezes 10. E esse último é 13 vezes 15. Então, é só contar de 8 até 15. Quantos números tem de 8 até 15? Vai ser 15 menos 8 mais 1. 15 menos 8, 7 mais 1, 8. Então, a quantidade de múltiplos aí é 8, beleza? Então, agora a gente vai fazer também a letra B, para verificar quantos múltiplos de 17 há entre 1000 e 2000. Pessoal, já deixei a continha toda pronta aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Então, eu quero saber quantos múltiplos de 17 há entre 1000 e 2000. Então, eu peguei aqui o 1000, dividi por 17, deu 58, com o resto 14. Então, significa que 1000 não é múltiplo de 17, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? 17 vezes 58 é menor do que 1000. Eu quero um pouco depois do 1000, tem que ser maior do que 1000, o mais próximo dele. Então, não vai ser 17 vezes 58, vai ser 17 vezes 59, que é 1003. Então, 1003 é o primeiro múltiplo de 17, maior do que 1000, né? Se vocês quisessem, vocês poderiam olhar para cá, olha. 17, sobrou o resto 14. Para chegar a 17, basta somar 3. Então, é 1003, o primeiro. O próximo é só somar 17, 1020. Somou 17, 1037. Vai até onde? Tem que ser o mais próximo de 2000 sem ultrapassá-lo, né? Então, vou pegar 2000 por 17, dá 117 com o resto 11. Então, 2000 menos 11 é 1989. Ou 17 vezes 117 dá 1989. Se a gente seguir aquele processo prático que eu fiz na letra A, olha, 17 vezes 59, 17 vezes 60, 17 vezes 117.
Pega 117 menos 59 e soma 1. Isso vai dar 59 múltiplos de 17. Ah, professor, não quero fazer assim, eu quero usar o termo geral. Beleza. A n é a 1 mais n menos 1 que multiplica r. Só que o AN ele é 1989. O A1 ele é 1003. E a razão é 17. Só que a gente viu que isso é múltiplo de 17, aqui também é e aqui também é. Então, opa, aqui eu divido por 17. Escrevi 13. Então, se eu divido por 17, vai simplificar aqui, aqui e aqui, né? Aqui deu 1, aqui deu 59 e aqui vai dar 117. Então, ficou 117 é igual a 59 mais n menos 1. Então, quem é esse n? É 117 menos 59 mais 1. Ou seja, exatamente o que está aqui. Então, esse processo prático que eu usei, eu tirei a ideia daqui, tá? Então, são 59 múltiplos de 17 entre 1.000 e 2.000. Forte abraço aí do tio Bochecha, gente. Valeu!